Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 27, do dia 7 de outubro. O tema: como a redenção se deve à fidelidade da Virgem Santíssima. A fidelidade é doce corrente que arrebata a Deus, o agricultor celestial, e necessidade da semente para poder difundir as obras divinas. Luísa falando. Estava seguindo a divina vontade e minha pobre mente estava ocupada pensando nas tantas coisas que me havia dito meu doce Jesus, sobre o reino de seu fiat divino. E em minha ignorância dizia: oh, como é difícil que chega a reinar sobre a terra no meio das criaturas. Enquanto pensava assim, meu doce Jesus disse-me. Aqui, então, a Luísa está falando, né? Que ela estava pensando, que a mente dela estava ocupada, né? Em tantas coisas que Jesus havia dito para ela sobre a divina vontade. E que ela pensava assim, né? Como que é difícil. Como que vai ser difícil para que ela chegue a reinar sobre a terra, no meio das criaturas. Mas enquanto ela pensava assim, Jesus veio e disse a ela: minha filha, a redenção deve-se à fidelidade da Virgem Rainha. Oh, se não tivesse encontrado essa celestial criatura, que nada me negou, que jamais se recusou a nenhum sacrifício, sua firmeza em pedir a redenção, sem jamais duvidar, sua fidelidade sem jamais cansar-se, seu amor ardente, forte, sem jamais deter-se, sempre em seu posto, toda do seu Criador, sem jamais se afastar por qualquer coisa ou incidente que pudesse vir, por parte de Deus ou por parte das criaturas. Formou tais vínculos entre céu e terra, que adquiriu tal antecedência, tal domínio sobre o seu Criador, que se tornou digna de fazer descer o Verbo divino sobre a terra. Aqui Jesus está dizendo, né, que a redenção deve-se a quem? A fidelidade da Virgem Rainha. Então, se Deus não tivesse encontrado essa celestial criatura, que nada negou a Deus, nada recusou, nenhum sacrifício, e a firmeza dela, de Nossa Senhora, em pedir a redenção, sem jamais duvidar, e sua fidelidade, sem jamais cansar-se, e um amor ardente, forte, sem jamais deter-se, sempre seu posto. Ela era toda de seu Criador, sem jamais afastar por qualquer coisa ou incidente que pudesse vir. E por parte de Deus ou por parte das criaturas.
E ela formou tais vínculos entre o céu e a terra que ela adquiriu tal ascendência, tal domínio sobre o seu Criador, que se tornou digna de fazer descer o Verbo divino sobre a terra. Há uma fidelidade jamais interrompida. Nossa Senhora nunca interrompeu jamais a tua fidelidade a Deus. E a nossa mesma divina vontade, que tinha seu reino virginal em seu coração. Nossa Senhora viveu plenamente na divina vontade. Não tivemos a força de recusar-nos. Sua fidelidade foi a doce corrente que nos amarrou. Que Nossa Senhora era muito fiel, né? Então foi isso que amarrou a Deus, né? Fala aqui. E nos levou do céu à terra. Eis por que razão o que as criaturas não obtiveram em tantos séculos, obtiveram-nos através da soberana rainha. Foi somente ela, a Virgem Rainha, a soberana rainha, que mereceu que o Verbo divino descesse à terra, descesse do céu à terra, e que recebesse o grande bem da redenção. De modo que, se quisessem, todos podem receber o bem de serem redimidos. Maravilha, né? Então, a gente deve à nossa mãe, a soberana rainha, tudo, né? A redenção, a nossa salvação, né? Foi através dela que Deus desceu do céu à terra para nos remir. A firmeza, a fidelidade, a imobilidade no bem e no pedir o bem conhecido podem se chamar virtudes divinas, não humanas. É por isso seria negar-nos a nós mesmos o que a criatura nos pede. Agora sim, no reino da divina vontade, queremos encontrar uma alma fiel onde possamos agir, que com doce cadeia de sua fidelidade nos ate por tudo e por todas as partes de nosso ser divino, de modo a não poder encontrar razão para não dar-lhe o que nos pede. E queremos encontrar nossa firmeza, apoio necessário para poder encerrar nela o grande bem que nos pede. Não seria decoroso para nossas obras divinas confiá-la a almas inconstantes e não disposta a enfrentar qualquer sacrifício por nós. O sacrifício da criatura é a defesa das nossas obras e é como colocá-las em segurança. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Assim como Deus encontrou a Virgem, a soberana rainha no reino da redenção, Deus também quer encontrar no reino da divina vontade, quer encontrar uma alma fiel, onde ele possa agir com a doce cadeia da sua fidelidade, que a sua fidelidade também ate a Deus por tudo e por todas as partes do seu ser divino, de modo de não poder encontrar razão para não dar o que nos pede. Então, Jesus quer uma criatura muito fiel a Deus, que pode dar a Deus tudo que Deus pede. Deus fala, né, que não é decoroso para Deus pôr as suas obras divinas e confiá-la, as suas obras divinas, a almas inconstantes, almas que não estão dispostas a enfrentar sacrifício por amor a Deus. O sacrifício da criatura é a defesa de suas obras. É como colocá-la em segurança. Então, a criatura que sabe sacrificar-se por amor de Deus, né? É isso que põe em segurança as obras de Deus. Então, quando encontramos a criatura fiel e a obra sai de nós para tornar seu lugar nela, tudo está feito. Então, quando Deus encontra esta criatura fiel, qual ele possa colocar as suas obras, né?
Aqui, posso colocar suas obras nela. Aqui na terra, tudo está feito. A semente foi lançada e pouco a pouco germina e produz outra semente. Através dela, né? Que ela vai pôr essa semente nela, vai germinar e vai produzir muitas sementes. Que se infundindo, quem quiser pode procurar aquela semente para fazê-la germinar em sua alma. Não faz assim o agricultor? Então Jesus pergunta. O agricultor também não faz isso, né? Ele semeia ali, né? A semente ali, né? Quando ela frutifica, que ela dá muito fruto, ela também vai produzir muitas outras sementes, que ele vai poder fornecer a outras pessoas, né? Se tem o bem de ter uma só semente, que pode ser sua fortuna, a semeadura em seu terreno e aquela semente germinando pode produzir 10, 20, 30 sementes. E o agricultor não nada mais semeia uma só semente, mas se outras e aquelas que recolheu e tantas vezes chega a semeá-la, até poder encher todo o seu terreno. E chega a poder dar aos demais a semente de sua fortuna. Tá vendo? Então, Jesus tendo terreno onde semear essas sementes, né? Ela vai produzir muitas sementes, né? Que vai poder fornecer aos demais. Muito mais posso fazer eu, agricultor celestial, desde que encontre uma criatura que esteja preparado o terreno de sua alma, onde possa lançar semente de minhas obras. Então Deus quer essa criatura, né? Onde ele possa lançar semente de suas obras. E aquelas sementes germinarão e pouco a pouco farão o seu caminho. E se farão conhecer, amar e desejar aos poucos. E depois por muitos, que seja semeada no fundo de suas almas. E a semente celestial de minha divina vontade. Essa semente poderá ser semeada em muitas almas, em muitas outras almas. Por isso, minha filha, se atenta e fiel, faz com que essa semente celestial possa semeá-la em tua alma. Então, Jesus está dizendo para a Luísa, que é para ela ser atenta e fiel. Que essa semente celestial que Deus quer semear em sua alma, olha lá, para que possa semeá-la em tua alma e não encontre nenhum obstáculo para fazê-la germinar. Aqui Jesus pede para Luísa que nenhum obstáculo nada possa impedir dessa semente germinar. Se há semente, há esperança certa de que germinando possa produzir outra semente. Mas se a semente não existe, todas as esperanças cessaram. E é inútil esperar o reino da minha divina vontade. Como teria sido inútil esperar a redenção se o celestial rainha não me tivesse concebido como fruto de suas entranhas maternas, fruto de sua fidelidade, da sua firmeza e sacrifício? Então deixe-me fazer, seja fiel. E eu pensarei em todo o resto. Então aqui Jesus diz para Luísa, né? Se há semente, há esperança. E certa de que germinando posso produzir outras sementes. Então, se Jesus é a semente e Jesus tem o terreno e ele semeia, então é a esperança de que essas sementes vão germinar, né? E vão produzir muitas outras sementes. Mas se a semente não existe, todas as esperanças cessam. E é inútil esperar o reino da minha divina vontade. Como teria sido inútil esperar a redenção se a celestial rainha não me tivesse concebido como fruto de suas entranhas maternas, com fruto da sua fidelidade e de sua firmeza e sacrifício. Então Jesus fala, né?
como que nós ia esperar a redenção se a celestial rainha não tivesse concebido como fruto das suas entranhas materna? E Jesus é fruto da sua fidelidade, da fidelidade da soberana rainha, da sua firmeza e do seu sacrifício. Então, aí Jesus diz aqui, então deixe-me fazer, falando para Luísa, e seja-me fiel, e eu pensarei em todo o resto. Então, que a Luísa seja fiel também, né? Seja fiel, né? Tenha fidelidade, né? Para que Jesus também possa fazer nela tudo, né? E eu pensarei em todo o resto. Seja-me fiel. E eu pensarei em todo o resto. É isso que Jesus está pedindo a ela e a cada um de nós. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 28, do dia 12 de outubro. O tema é: o medo é o flagelo do pobre nada. Amor que Deus tem com a criatura, até colocá-la em competição com ele. Deus estabelecia todos os atos que todas as criaturas deviam fazer. Luísa falando: estou sempre em minha amada e santa herança do Fiat Divino. Sinto a extrema necessidade de não sair jamais, porque meu pequeno átomo de minha existência sente sua nulidade. E como nada, não é boa para fazer nada, se o querer divino não a enche de seu tudo, fazendo-a fazer o que ele quer. O que a Luísa está falando aqui, né? Ela falou que ela sente a extrema necessidade de não sair jamais, né, do Fiat Divino. Porque o pequeno átomo da existência dela sente a sua nulidade, quer dizer, ela sente que ela não é nada. E como ela sente que ela não é um nada, ela não é boa para fazer nada. E se o querer divino não a enche do seu tudo, fazendo-a fazer o que ele quer, né? Ela não consegue fazer nada, porque ela se sente um nada. Como sinto a necessidade de que o querer divino me tenha em sua vida, e eu de estar sempre nele. Sentia que não podia viver sem o Fiat Divino. Sentia-me toda temor, e meu doce Jesus, com uma bondade indescritível, me disse. Jesus disse a Luísa: minha filha, não temas. O temor é o flagelo do pobre nada, de modo que o nada é golpeado pelos açoites do temor. Sente-se faltar e perder a vida. Em troca, o amor é a coragem do nada, no todo, que enchendo-a de vida divina, o nada sente a verdadeira vida, que não está sujeita a faltar, mas sim sempre viver. Aqui Jesus está dizendo para Luísa que não é para ela temer, não podemos ter medo, porque o temor é o flagelo do pobre nada. Então a pessoa, nós seres humanos, não somos nada. Não é que a gente reza aqui, eu não sou nada, Deus é tudo. Então, nós realmente não somos nada. Deus é tudo em nós. Mas o temor é o flagelo do pobre nada. De modo que o nada, que somos nós, né, é golpeado pelos açoites do temor. Então, o temor, né, a pessoa que tem medo, que fica temerosa, ela sofre. O temor é como se açoitasse ela, né? Por causa do medo que ela tem, né? Sente-se faltar e perder a vida. Então, a pessoa que tem muito medo, que fica se sentindo muito nada, olhando para o seu nada só, ela sente medo. E o medo
é como se acabasse, judiasse dela, judiasse, abatesse nela, açoitasse ela, né? E faz ela, às vezes, perder até a vida. Em troca, o amor é a coragem do nada, no todo. O que é? E aí é o contrário. O amor, quando a pessoa ama Deus, coloca inteiramente nas mãos de Deus, né? Esse é o amor, é a confiança em Deus. O amor é a coragem do nada, no todo, quer dizer, em Deus, que enchendo-a de vida divina, o nada sente a verdadeira vida do todo. Quer dizer, se eu me abandono em Deus, né? E Deus me enche dessa vida divina, dessa coragem. E aí o nada, né? Eu que não sou nada, sinto a verdadeira vida de Deus dentro de mim, que não está sujeita a faltar, mas sim sempre a viver. Então, na divina vontade, a gente tem que ter consciência. Eu não sou nada. Deus é tudo. Mas tudo posso naquele que me fortalece. É Deus em nós. Quem age em nós, quem faz tudo em nós, é Deus. Então, eu não sou nada, mas Deus é tudo. Agora, você deve saber que tanto o amor que nutre nosso ser divino para a criatura, que lhe damos do nosso para colocá-la em condições de poder fazer concorrência com seu Criador. Eis porque lhe damos nossa vontade, nosso amor e nossa própria vida, a fim de que as faça todas suas, para preencher o vazio do seu nada, e assim poder nos dar vontade por vontade, amor por amor, vida por vida. E nós, apesar de que os demos, nós aceitamos como se fossem seus, desfrutando o que a criatura nos possa fazer concorrência. Ela a dar-nos e nós a receber, para dar-lhe de novo o que nos deu, a fim de que tenha sempre o que nos dar, a menos que a criatura não queira receber. E então sinto o vazio do seu nada, sem verdadeira vida, sem uma vida divina, que a santifique. Então, o que Jesus está falando aqui? O que Jesus está dizendo aqui para Luiz e para cada um de nós? Jesus está dizendo aqui, agora você deve saber que é tanto o amor que nutre nosso ser divino para a criatura. Então, Jesus está dizendo, é tanto o amor que Deus nutre pela criatura, que Deus dá a nós, que lhe damos do nosso, para colocá-la em condições de poder fazer concorrência com seu Criador. Então, Deus dá a ela, a criatura, todos os seus, né, os seus dons, os atributos, né? Deus dá à criatura, para que ela possa fazer concorrência com seu Criador. Eis porque lhe damos nossa vontade, nosso amor, nossa própria vida. Olha que maravilha. Deus dá às criaturas, que os filhos da divina vontade, a sua vontade, o seu amor, a sua própria vida, a fim de que as faça todas suas, assim de que as criaturas façam todas suas. Olha lá, façam todas suas, para preencher o vazio do seu nada. Olha que maravilha. Então, o que a criatura, o que a gente faz? Olha, a gente vai reparar Jesus. Aí a gente fala assim, Jesus, na tua divina vontade, né? Eu quero reparar todas as criaturas. Então, tem até uma oração que a gente reza, né? Que a gente fala assim, Jesus, toma o teu amor e com o teu amor eu quero te amar, né? Porque o nosso amor é limitado. Nós não conseguimos amar a Deus como Deus nos ama, jamais. Mas a gente pode tomar o amor de Deus e com ele amar a Deus. É o que Jesus está falando aqui para a Luísa, justamente isso, né? Que ele faz aqui.
estava dizendo para ela, né? Assim poder nos dar vontade por vontade. Aqui fala assim, ó, a fim de que faça todas suas para preencher o vazio do seu nada. Toma tudo de Deus para dar a Ele mesmo. Assim poder nos dar vontade por vontade, amor por amor, vida por vida. E nós, apesar de que os demos, nós aceitamos como se fossem seus, desfrutando o que a criatura nos possa fazer concorrência, e ela dar-nos a nós e a receber, para dar-lhe de novo o que nos deu, a fim de que tenha sempre o que nos dar. Então, o que Jesus está dizendo, né? A gente toma de Deus para dar a Deus. E Deus nos dá, né? Para que nós possamos dar de novo a Ele. Então, a gente está sempre tomando de Deus para dar para Deus. E Deus nos dá também, nos retribui, né? Esse amor para nós e nós damos a Ele. Então, é sempre essa correspondência de amor. A menos que a criatura não queira receber o que Deus quer dar para ela, né? E então sinto vazio do seu nada, sem verdadeira vida, sem uma vontade divina que a santifique. Aí Jesus fala, ao menos que a criatura às vezes não queira receber, né, de Deus, esse amor de Deus que Jesus dá a nós, né? E ela queira dar a Deus algo dela mesmo, né? É o que acontece na vontade humana, né? Na vontade humana, as pessoas dão a Deus aquilo que ela quer dar, que ela quer fazer para Deus, né? Ah, eu vou fazer um jejum de sei quantos dias para Deus. Eu vou fazer um sacrifício de sei quantos dias para Deus, né? Eu vou fazer isso para Deus. Então, é ela que está dando, ela. Agora, na divina vontade, você não dá nada porque você não é nada. Então, você toma de Deus para dar a Ele. Você toma de Deus para dar a Ele. Você ama Deus com o amor dele. Nem com o seu amor você não ama Deus. Você sabe que o seu amor é imperfeito. Você não vai conseguir nunca amar Deus verdadeiramente com o seu amor. Então, você toma o amor de Deus para amar Ele. Então, na divina vontade, a gente reconhece o nosso nada. Mas a gente abandona o nosso nada no tudo que é Deus. Nos entregamos inteiramente nas mãos de Deus. E tomamos de Deus para dar a Deus. É diferente da vontade, da santidade humana, né? É diferente. Sem o amor que a faz portar e amar seu Criador. E então, sobre este nada, caem. Então, sobre esse nada, caem os males, açoites de temor, trevas de terror, chuvas de todas as misérias, fraqueza, tanto que se sente a falta da vida. Pobre nada, que não é enchida do todo. Então, o que Jesus está dizendo, né? A pessoa que não vive na divina vontade, ela vai se enchendo, né, de muitos temores dentro dela, de muitos medos, de muitas coisas dentro dela, né? Aqui vai dizendo, ó, muitos males, açoite de temor, trevas de terror, chuva de todas as misérias, fraquezas, tanto que se sente a falta da vida. Quer dizer, pobre nada, que não é enchida do todo, quer dizer, que é Deus. Depois continuava rezando, toda abandonada no doce império da divina vontade. E meu doce amado Jesus acrescentou, que Luísa que estava falando. Agora, Jesus, minha filha, nosso sumo querer, ao criar o homem, estabelecia todos os atos que deviam fazer todas as criaturas. Então, Jesus diz que Deus, ao criar o homem, estabelecia todos os atos que deviam fazer todas as criaturas e se constituía a vida de todos esses atos. Então, Deus, ao criar Adão, já sabia de todos os atos que as criaturas deviam fazer.
todos os atos, e se constituía a vida de todos esses atos. Assim que não há um ato humano que não tenha seu posto em nossa divina vontade. E quando a criatura cumpre cada um de seus atos, ela sai em campo de ação no ato humano da criatura. Então, Jesus está dizendo aqui que não há um só ato humano que não tenha, que não saia do ato da divina vontade. Entendeu? Então, todos os atos das criaturas, todos os atos, tudo que você faz, sai do ato único da divina vontade. Naquele ato, quando Deus criou Adão. Entendeu? Originário de lá. Todos os nossos atos saem de lá. Olha lá. Assim não há ato humano que não tenha o seu posto em nossa divina vontade. E quando a criatura cumpre cada um de seus atos, ela sai em campo de ação no ato humano da criatura. Quer dizer, a divina vontade sai em ação no campo humano da criatura. Por isso, no ato de cada uma delas, entra toda a potência, a santidade de uma divina vontade. Então, tudo que vocês fazem, que a criatura faz, desde que amanhece o dia até dormir, todos os seus atos são feitos na divina vontade, que é originário do primeiro ato de Adão, quando Deus criou Adão. Entendeu? Lá. Cada ato entrava na ordem de toda a criação, tomando cada um deles seu posto, quase como estrelas, em que cada uma tem seu posto sob o azul do céu. E como tudo foi ordenado e formado pelo nosso Fiat divino na criação, todo o gênero humano, com todos os atos deles, quando a criatura faz um ato, vem movido toda a ordem da criação. E nosso querer se encontra em ato, como se então estivesse criando toda a criação. Porque nele tudo está em ato. E o ato da criatura entra em seu ato e, tomando seu posto estabelecido por Deus, renova-se os efeitos de toda a criação. E o ato humano entra na carreira de todas as coisas criadas. E entre elas tem seu posto distinto. Está sempre em movimento, no movimento divino, para adorar e amar seu Criador. Por isso, o agir da criatura em nossa divina vontade pode-se chamar o campo fecundo e divino de nossa mesma vontade, no pequeno campo da criatura.